Olá a todos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente tem um tópico muito especial, muito interessante para ser abordado. Um tópico que é basicamente a base de toda a nossa programação no R. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de objetos e como manipular esses objetos no R, assim como as classes de elementos que a gente pode inserir nesses objetos. Então, vamos seguir aqui com as explicações e a gente vai tentar ter uma visão geral de como funciona essa estrutura aqui no R. Então, para começar, como sempre, eu tenho aqui o nosso RStudio, o nosso script. Então, lembrando, sempre vem aqui na abazinha com a folha em branco com um símbolo maior, ou então, no meu caso, Ctrl Shift N, Command Shift N, no Windows Ctrl Shift N para abrir esse script. E a gente vai começar a falar agora um pouco mais sobre essas diferentes classes de objetos no R. O que são objetos no R? A gente precisa estar ciente de que no R, todo tipo de informação pode ser armazenada em um objeto. E existem diferentes classes de objetos no R. Cada classe de objeto vai ter uma estrutura específica. Então a gente vai tentar começar dos mais simples até os mais complexos. Então a gente vai começar inicialmente falando dos vetores, ok? Vetores no R. O que são vetores no R? Vetores são simplesmente objetos que vão receber um determinado valor. Então aqui, por exemplo, eu estou inserindo o valor 1 no meu vetor A. Se a gente conferir aqui no meu ambiente, eu tenho o vetor A, ele tem o objeto 1, ele tem o valor 1 inserido nele. Então se eu fizer o print desse objeto, eu vou ter aqui exatamente um elemento, o valor 1, ok? Muito simples, muito tranquilo. Porém, esse mesmo vetor, ele pode receber mais de um elemento, ok? E como isso é possível no R? Com uma função bem simples, que é a função combine. Então eu uso meu C aqui e eu posso inserir diferentes valores. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Eu inseri aqui 1, 2, 3, 4 no meu vetor A. E se vocês conferirem aqui no environment, eu vou ter aqui o vetor A e os valores. Tem 4 elementos que vão de 1 a 4. E agora, se eu executar o vetor A, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, só com esse exemplo a gente consegue ver vários tipos de características para esses objetos, para os vetores, e também se aplicam aos demais. A gente pode editar, e a gente pode inserir, e a gente pode apagar esses vetores da forma que a gente queira. Então a gente pode estar sempre alterando os valores e realizando atualizações, o que é muito útil. E além disso, a gente tem sempre os valores armazenados que possibilita a gente fazer operações um pouco mais complexas no futuro. Então vamos criar um segundo vetor aqui, pessoal. Vamos criar o vetor B. E esse vetor B vai receber aqui agora 10, 20, 30 e 40. A gente confere aqui do lado, um vetor com 4 elementos, 10, 20, 30 e 40. Vamos observar os valores. 10, 20, 30 e 40 aqui no nosso console, ok? Uma coisa muito importante que vai se aplicar para os próximos elementos também é como ocorre a indexação de valores. Indexação de elementos no nosso vetor. No R, a gente vai realizar e a gente vai acessar valores através dos índices desses valores dentro do elemento. E o que são esses índices? São as posições com que cada um desses valores ocupam no nosso objeto. Se eu solicitar a posição 1 do meu objeto A, do meu vetor A, eu vou ter 1. Se eu pedir a posição 1 no meu vetor B,
vou receber 10, porque é exatamente o que está na posição 1. Lembrando que o R começa a contar posições sempre do 1, pessoal. Existem outras linguagens como Perl, Python, que começam a contar do 0. No caso, o R começa a contar do 1, ok? Isso é bem interessante, porque se a gente quiser fazer uma operação, por exemplo, somar o primeiro elemento de A, que é 1, com o primeiro elemento de B, que é 10, eu posso simplesmente fazer isso. A1, B1, e meu output é 11. E eu posso salvar isso, por exemplo, num elemento que chama, num vetor, perdão, que vai se chamar resultados, results, aqui. E executando, eu vou ter o valor de 11. De maneira bem interessante, eu posso adicionar aqui, numa segunda posição de resultados, de results, uma outra operação. Mas nesse caso, por exemplo, eu quero adicionar a posição 2 no meu vetor B, dividido pela posição 1 no meu vetor B. Ou seja, vamos lembrar que a gente pode selecionar somente esse pedacinho do código para executar caso a gente tenha interesse. 20 dividido por 10. O resultado, então, é igual a 2. Ok? Eu vou executar. Nós vamos conferir o resultado desse meu vetor agora. E eu vou ter, na primeira posição desse vetor, o resultado de A1 mais B1, então seja 1 mais 10. E no segundo, 20 dividido por 10, B2 dividido por B1, que é 2. Então eu tenho um vetor com duas posições, porque eu acabei de inserir uma segunda posição. Ok, pessoal? Um outro comportamento interessante entre vetores é que nós podemos fazer operações contendo todos os vetores e todos os elementos do vetor. Então, se eu quiser somar A mais B de maneira direta, eu posso fazer. E se eu somar A mais B, eu vou ter o seguinte resultado: 11, 22, 33 e 44. E o que isso diz para nós quanto ao comportamento de operações com vetores? Eu estou somando posição por posição. Então, posição 1 com posição 1. 1 mais 10, 11. 2 mais 20, 22. 3 mais 30, 33. 4 mais 40, 44. Isso vai acontecer toda vez que a gente fizer operações com dois vetores ou dois elementos no R. A gente vai fazer essa posição por posição, ok? E o que acontece, por exemplo, se eu tiver um vetor mais curto que o outro? Vamos criar um vetor C, que ele vai ter só 50 e 60 como elementos, ok? E eu vou fazer o que agora? Eu vou multiplicar A por C. Vamos ver o resultado? Agora eu tenho, prestem atenção, eu vou ter 50, 60. Então ele pegou a primeira posição e multiplicou com a primeira posição. Depois ele pegou a segunda posição e multiplicou com a segunda posição. 50 vezes 1, 60 vezes 2, 50, 120. Depois ele volta no início do meu segundo vetor, multiplica pela terceira posição, vai para a quarta posição e multiplica pela quarta posição. Ou seja, eu tenho um vetor maior e eu estou multiplicando um vetor menor. O vetor menor vai ir em cada posição da mesma forma quando a gente está fazendo vetores de mesmo tamanho, no meu vetor inicial, e subsequentemente ele volta para o início, fazendo novamente as posições faltantes. Então esse é um padrão muito comum, muito interessante de funcionamento de vetores no R, o que leva a gente a poder trabalhar agora com uma segunda classe de elementos no R. E que classe de elementos a gente vai estar falando agora? A gente vai estar falando sobre as data frames, as tabelas no R. Data frames. Ok? Tabelas. É interessante a gente usar a nomenclatura data frames, porque caso vocês procurem dúvidas sobre a utilização de tabelas no R, geralmente você vai ver essa nomenclatura, então é bom a gente trabalhar com a nomenclatura correta. E o que é uma data frame no R? Uma data frame, assim como eu já havia dito,
é uma tabela. E como que as tabelas funcionam no R? As tabelas no R, elas vão funcionar como um elemento, um objeto bidimensional que a gente pode interpretar como o entrelaçamento de diversos vetores. E o que isso quer dizer? Vamos trabalhar aqui agora com os vetores de mesmo tamanho que a gente criou, A e B, ok? E a gente vai criar uma data frame aqui. Vamos chamar de tabela 1. E essa tabela 1 vai receber o output da função dataFrame, que cria uma dataFrame no R, e vai receber A, ok, e B. E a gente vai checar agora o output dessa tabela. A gente tem aqui uma tabela 1 com a coluna 1 igual a A, coluna 2 igual a B. Perfeito? E como que funciona a indexação? Vocês lembram que eu acabei de dizer que a gente pode interpretar a dataFrame como um entrelaçamento de vetores em uma organização 2D bidimensional? Então vamos trabalhar da seguinte forma. Quando eu fiz a indexação de vetores, eu tinha só uma dimensão, só uma coordenada. Agora a gente vai ter duas coordenadas, que vão ser separadas por uma vírgula entre os meus colchetes, ok? A primeira coordenada, a que vem à esquerda da minha vírgula, vai ser sempre a indexação das minhas linhas, ok? E o que vem à direita vai ser sempre a indexação das minhas colunas. Nesse caso, se eu selecionar a linha 1, o que eu vou ter aqui é um output onde eu tenho simplesmente a minha linha 1 representada, ok? Isso é bem importante, bem interessante. Se eu ponho vírgula e não informo nada, o R automaticamente ele interpreta que eu quero todas as minhas colunas, ok? Da mesma forma, eu posso selecionar uma coluna específica e manter todas as linhas. Por exemplo, eu quero a coluna 2 e quero todas as linhas. Nesse caso, ela vai retornar para mim um vetor. Por quê? Porque eu selecionei exatamente o vetor B. Lembram, pessoal? A gente sempre vai estar trabalhando no sistema de indexação de entrelaçamento de vetores. Se eu fizer posição linha 4, coluna 2, o que eu vou ter? A gente volta aqui na nossa tabela, linha 4, coluna 2, 40, sim? Exato. Então assim vai funcionar a indexação nas tabelas, por posição. O interessante de data frames em geral é que a gente também pode trabalhar com os nomes, tanto os nomes das colunas quanto o nome das linhas. Então, nesse caso, o nome da minha coluna B, por exemplo, pode ser utilizado como um sistema de indexação, onde eu vou ter o mesmo resultado de quando eu chamei a posição 2, ok? Então, dessa forma, eu consigo extrair todos os valores da coluna B. Da mesma forma que eu inseri valores no vetor, eu posso inserir valores em uma tabela, em uma data frame. E como isso pode ser feito? Isso pode ser feito ou utilizando o sinal de dólar para criar uma nova coluna, ou utilizando o sistema de indexação, onde eu também posso criar aqui, por exemplo, result. Vamos chamar de resultado 2 aqui. E a gente vai inserir o resultado que a gente criou lá em cima, somando o vetor 1 e o vetor 2, ok? A gente vai inserir a mesma coisa nos dois. Mesma coisa. Então aqui a gente está inserindo, criando a coluna results na tabela 1 e criando a coluna results 2 na tabela 1 também, com os mesmos valores. E vamos checar agora o output de results. Eu tenho 4 colunas agora, pessoal. A, B, resultado e resultado 2. Que são a mesma coisa. Perfeito? Só para mostrar as duas formas de indexar. E assim, só para mostrar de uma maneira mais completa, se eu quiser selecionar por
posições, eu poderia, por exemplo, colocar A e result 2, que aí eu vou estar selecionando pelo nome as colunas A e resultado 2. Então, de uma maneira bem simples. Ok, pessoal? Isso é bem interessante de ser feito. Uma outra forma de fazer a seleção também seria nas nome das linhas. Nesse caso, a gente simplesmente precisa repetir com o nome das linhas. Lembrando que a gente sempre pode alterar nomes com as funções callNames e rowNames, ok? Nessa aula não vou entrar em detalhes sobre essas funções, mas a gente pode ter uma aula só sobre data frames e principalmente como importar data frames externas que estão salvos no nosso computador no R, ok? Isso vai ficar para uma próxima aula. Uma outra classe de objetos que a gente tem no R são as matrizes. As matrizes também são elementos em formato tabular bidimensional. Aí vocês vão me perguntar, qual a diferença entre um data frame e uma matriz? É uma diferença sutil, mas muito importante. As data frames podem ser heterogêneas. O que significa? Significa que eu posso ter nomes e valores. Então vamos supor que eu quero criar aqui agora uma outra coluna em tabela 1, que vai se chamar variável A. E nela eu vou inserir simplesmente a letra A. O que eu tenho agora? Resultado A, B, resultado 2 e variável A. E variável A é somente a letra A. Usando uma função muito interessante, pessoal, chamada de str, que me mostra a estrutura do meu dado, se eu executar essa função em tabela, eu consigo ver que eu tenho uma data frame, que é composta de 4 observações, 4 linhas e 5 colunas. E essas são as minhas colunas. A, B, result 2 e variável A. Sendo que de A até result 2 eu vou ter aqui somente valores numéricos. Enquanto na minha variável A eu vou ter caracteres. O que são caracteres? Isso é uma nova classe. Esses são valores que são alfanuméricos. E a data frame me permite isso, me permite colocar na mesma tabela, na mesma estrutura, valores numéricos de caractere, lógicos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, de maneira heterogênea. Já as matrizes necessitam ser homogêneas. Ou eu vou ter somente valores que são de caractere, por exemplo, ou somente valores numéricos. E como isso vai funcionar? Vamos criar aqui um exemplo hipotético, onde a gente vai chamar de matriz A. E a gente vai usar a função matriz, ok? Do R, para criar uma matriz preenchida somente com 1, com o número de linhas igual a 3 e o número de colunas igual a 4. Matriz com X, não com Z. Nesse caso, uma vez que eu executo, a gente tem exatamente uma matriz 3 por 4, composta só por valores igual a 1. Se eu ver a estrutura dessa minha matriz A, eu vou ter exatamente isso daqui. Uma matriz numérica composta por 3 linhas e 4 colunas, somente por valores igual a 1, ok? E ela é numérica. Vamos tentar fazer uma coisa diferente? Vamos tentar adicionar uma nova coluna chamada de novo variável A nessa minha matriz e colocar A nela. Primeira coisa, meu primeiro erro, isso não é possível de ser feito na matriz. Por quê? Porque a estrutura de linhas e colunas não funcionam da mesma forma que funcionam na nossa data frame. Então eu não tenho como adicionar essa nova coluna simplesmente adicionando variável A. Existem formas de manipulação da gente poder adicionar colunas novas nessa matriz, mas novamente, por questão de fazer essa aula um pouco mais concisa, a gente não vai trabalhar com ela, ok? Mas se, por exemplo, se a gente quisesse colocar dois tipos de elemento,
e A nessa matriz, e a gente checasse, o que a gente percebe? Que agora os uns também estão entre aspas. E o que isso indica pra gente? Vamos checar nossa estrutura. Agora a gente tem caractere. Então, automaticamente, por existir um valor que é alfa não numérico nessa minha matriz, a estrutura de todo o meu dado é convertida para caractere. Ok? Então, um detalhe muito importante. Matrizes precisam ser homogêneas. Essa é a diferença em relação às data frames. Próximo elemento. Listas. Como funcionam as listas no R? As listas são uma classe de objeto muito interessante e muito importante no R, que permitem a nós armazenar múltiplas classes e múltiplos tipos de elementos dentro de um único objeto. Então vamos supor que a gente criou a matriz A e a tabela 1. E a gente quer colocar as duas no mesmo objeto para ter um fácil acesso, para ter uma fácil manipulação no futuro. A gente pode criar a lista A, ok. E com o comando list, a gente pode adicionar a tabela 1 juntamente com a matriz A nessa lista. Se eu simplesmente executar e ver o conteúdo dessa lista, olha o que eu tenho. Tem uma lista com duas posições, a posição 1 e a posição 2, onde no início eu tenho a minha tabela 1 e aqui eu tenho a minha matriz A. Novamente usando estrutura e checando lista A, ok. Que eu vou ter uma lista de dois elementos, onde a primeira é uma data frame e a segunda aqui é uma matriz, ok. E como foi funcionar a indexação dessa lista? Isso é uma coisa interessante. Vamos colocar aqui, por favor, o primeiro elemento da lista A. Aqui eu vou ter acesso ao primeiro elemento da lista, ok? Então aqui eu tenho a data frame, mas eu não tenho acesso à minha data frame. Eu tenho acesso ao primeiro elemento dessa lista. Se eu quiser ter acesso aos valores, eu preciso usar um colchete duplo. Uma vez que eu tenho acesso ao colchete duplo, eu consigo acessar a data frame em si. Vocês conseguem notar a diferença? Principalmente aqui no início, que seria esse index da minha lista. O que isso altera? Altera da seguinte forma. Uma vez que essa estrutura corresponde exatamente à data frame de maneira direta, eu posso adicionar um segundo grupo de colchetes e pedir novamente para, por exemplo, printar as colunas de 2 a 4. Então eu quero todas as linhas das colunas de 2 a 4 desse meu primeiro elemento. E o que eu tenho? A coluna 2, 3 e 4. B, result e result 2. Diretamente acessado na minha lista. Ok? Se eu fizer isso aqui em cima, vamos ver o resultado? Eu não consigo acessar. Por quê? Porque ele está falando que tem um número não esperado, um número incorreto de dimensões. Por que um número incorreto de dimensões? Porque o objeto 1, a posição 1 da minha lista, só tem uma dimensão, que é a data frame em geral. Já a minha data frame tem duas dimensões, então é por isso que eu preciso ir um nível a mais e acessar a data frame para poder usar essa indexação. O mesmo vai funcionar com a lista, pessoal. Ok? Um outro elemento extremamente importante e interessante são os arrays. O que é um array? Um array no R funciona de maneira muito similar a uma lista. Também me permite armazenar diferentes classes de elementos ali dentro. Porém, ele me permite trabalhar de uma maneira multidimensional. Como assim? Vocês lembram que eu acabei de falar que se eu tento usar duas dimensões,
a lista não me permite, ele fala que eu só tenho uma dimensão, eu só vou ter um plano. O array, por exemplo, vai me permitir adicionar múltiplas matrizes, por exemplo, de forma a criar um array com, por exemplo, duas matrizes em uma terceira dimensão, criar uma lista, uma fila de matrizes, vamos chamar assim. E isso funciona de uma maneira bem interessante. Vamos ver aqui. Vamos criar um vetor. Aqui eu já estou com um exemplo pronto. Um vetor 1, 5, 9, 3. Ok? E um vetor 2. Esse vetor 2 ele vai receber 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ok? E aqui agora eu vou criar um objeto, dois objetos, que vai ser o nome das colunas e o nome das linhas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, linha 1, linha 2, linha 3. Ok? E agora eu vou criar o nome das matrizes que eu vou criar a partir desses vetores. A minha matriz 1 e a minha matriz 2. E agora eu vou realmente criar esse meu array. Ok? Então eu tenho aqui a função para criar esse array. E como ela funciona? Array, assim como a gente viu, matriz para matriz, lista para lista, data frame para data frame. E eu vou estar combinando o meu vetor 1 e o meu vetor 2, criando um array de 3 por 3. Então eu vou ter matrizes 3 por 3 em duas dimensões. Uma matriz atrás da outra, a gente pode falar assim, se a gente pensar num plano 3D em profundidade. E eu estou criando os nomes. Vocês lembram que eu falei que o nome, como a gente cria nome de matriz, é um pouco diferente? Então eu estou usando esse argumento de inNames, que tem que ser informado como uma lista. Novamente, olha a importância da lista aqui. A gente está criando uma lista que é composta pelo nome das linhas, o nome das colunas e o nome das minhas matrizes, ok? Matriz 1 e matriz 2. Vamos gerar esse array, pessoal. Vamos ver o resultado. Esse aqui que eu tenho. 3 dimensões. Posição 1 aqui à esquerda dessa primeira vírgula. Posição 2 à esquerda dessa segunda vírgula. E dimensão 3 na última posição, chamada de matriz. Ok? E da mesma forma que eu fiz com as linhas, eu posso acessar os resultados dos arrays. Então vamos colocar result. Lembrando que agora eu tenho 3 dimensões. Se eu tenho 3 dimensões, quantas vírgulas eu vou ter aqui dentro? 2 vírgulas com 3 posições. Eu quero acessar a segunda matriz. Então, toda a primeira posição, toda a segunda posição na minha primeira dimensão, e assim a terceira dimensão, que era a posição 2. E aqui eu vou ter, tá vendo? Minha matriz 2. Os números batem exatamente essa mesma matriz. Vamos colocar 1, 2, 2. Eu vou ter as linhas da minha matriz número 2. Se eu colocar aqui 3, eu vou ter, então, da minha segunda matriz, a linha 1, posição 3, da segunda matriz. E isso vai resultar em 13. Ok, pessoal? Isso é interessante, é assim que funcionam os diferentes tipos de elementos e objetos mais comumente utilizados no R. E a gente pode trabalhar sempre com diferentes classes de elementos, ok? Eu queria falar rapidamente, brevemente, para fechar, de diferentes classes. A gente tem os valores que são numéricos. Então tem a classe numeric, que vai ser, por exemplo, valores como 1, 2, 3, números reais. Então vamos criar a igual a 1 e vamos conferir. É numérico? A função é numérico? Is.numeric? Verdadeiro. Isso dá pra gente uma outra classe, que são valores lógicos, verdadeiro ou falso, que são muito úteis para a gente fazer filtragem de data frames, que a gente vai trabalhar num outro vídeo, ok? Então, lógico, valores lógicos, que a gente vai trabalhar, por exemplo, com um vetor que pode ser composto pelas palavras true e false, que
também pode ser representadas no R como T e F. Então você nunca vai poder chamar um objeto no R como true em maiúsculo e false em maiúsculo, porque são palavras reservadas justamente para essa questão lógica de verdadeiro ou falso. Vamos ver se é lógico. Is logical. Se eu testar, ele vai me dar o valor verdadeiro. Mas se, por exemplo, eu testar a mesma função isLogical com A, ele vai me dar falso, porque não é lógico, é numérico. Então vamos lá, pessoal. A próxima classe que a gente tem também no R seriam os fatores. E como os fatores funcionam? Os fatores vão trabalhar de uma maneira interessante também, que seria, por exemplo, a possibilidade de criar grupos e agrupar diferentes classes de informação nesses grupos. Então, por exemplo, aqui eu estou usando a função factor, que vai criar fatores no R, e usando a função de repetição para repetir, por exemplo, homem 3 vezes e mulher 3 vezes, perfeito? Eu estou combinando isso com a função combine. Então eu tenho 3 homens, 3 mulheres. Estou criando um fator. Quando eu dou um str, um structure aqui, para checar, o que eu vou ter? Um fator com 2 níveis, homem e mulher. E aqui eu vou ter os valores tipo 1 e 2, ok? Então eu converto esses valores, no caso, para 1 e 2, quando eu for querer acessar, e assim eu consigo ter diferentes grupos. Isso às vezes vai facilitar para alguma utilização de funções que dependem da organização do dado, estruturação do dado em grupos, ok? E por fim, só para relembrar, a gente tem os caracteres. E como a gente converte, a gente pode converter números em caracteres, ou caracteres em números, de que forma? A gente já viu os caracteres, são valores alfanuméricos, mas a gente também pode tratar um número como um caractere, assim como a gente viu na conversão automática na matriz. E como isso funciona? Então, criando o vetor A, que a gente viu muito nessa aula, se a gente der um str em A, a gente vai ver que ele é um número. Porém, se eu inserir em A como o output da função sCharacter, ok? sCharacter, nós vamos ter o que se eu executar str de A agora? Eu tenho um caractere, 1 entre aspas, e da mesma forma eu posso converter para um número de novo, com sNumeric. E se eu executo a função str, ele voltou a ser um número, ok? Existem diferentes funções s.dot no R, s.ponto no R, como sCharacter, sFactor, sDataFrame. Pessoal, convido vocês para acessar a minha página no RPubs, onde eu tenho uma série de tutoriais sobre diferentes tópicos no R, e um deles é o tópico sobre tipos, criação e manipulação de objetos, onde a gente tem basicamente todos os tópicos abordados nesse vídeo, um pouco mais detalhado, um pouco mais aprofundado, e que vocês podem usar como referencial teórico. Eu vou estar deixando o link para esse material aqui na descrição do vídeo. Muitos desses materiais vão ser utilizados como fonte dos próximos vídeos, então fiquem de olho para as atualizações. Então, pessoal, esse foi o tópico do nosso vídeo de hoje. Eu conto com a colaboração de vocês para deixar o feedback aqui nos comentários do vídeo. Também deixar sugestões para os próximos vídeos. Por favor, não se esqueça de deixar o like no vídeo e indicar o nosso canal para um amigo. Assim a gente pode acabar fazendo muito mais vídeos sobre essa ferramenta tão interessante e tão robusta que é o R. Conto com a colaboração de vocês. Muito obrigado